Olá, seja bem-vindo ao podcast da SIG. Hoje um convidado muito especial, nosso diretor de comércio, Francisco Fantoni Neto. Ele também é empresário de confecção, tem uma bela atuação na comunidade gasparense e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele e um pouquinho dos trabalhos dele na SIG. Fantoni, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Eduardo. É um grande prazer estar com vocês aqui. Vamos para esse bate-pronto aí, vamos para cima. Maravilha. Fantoni, para os empresários gasparenses te conhecerem um pouquinho mais, tua empresa, Fantoni, fala um pouquinho dela, tua história como sucessor de uma empresa de confecção na cidade de Gaspar. Minha não, seu Clarindo Fantoni, sou filho, sucessor de uma malharia e confecção, situada aqui na Coloninha, em Gaspar, e ela já tem lá seus 30 anos, como se fosse uma irmã, um irmão para mim, e a gente foi crescendo junto cada vez mais e sempre amadurecendo muito. Então, lá na época começou meu pai e minha mãe, a minha irmã também acabou entrando, hoje ela cuida do departamento, e eu também fui convidado, sou engenheiro civil, e acabei sendo convidado agora a retornar, e a gente vê os desafios aí, como é que está o mercado hoje em dia, e a gente sempre provocar o nosso time a sempre querer avançar e buscar o melhor justamente para a empresa, para a árvore, então, que sempre ali provém, e a gente quer fazer isso com tudo, com todas as forças. Estamos fazendo, dando certo. Isso a gente fica muito feliz. Está dando resultado. E hoje, Fantoni, tua atuação é integral na empresa. Atua na diretoria da empresa? Sim. Hoje 100% lá dentro. Acabei estando à frente junto com o gerente de produção. Então, sempre nessa linha administrativo, produção, comercial, financeiro. Então, a gente está mais nessa parte de gestão por cima assim, das coisas. Então, a gente sempre vai acompanhando todos os processos, entendendo que o quê? A nossa empresa foi uma empresa de PL por 20 anos. E faz uns 5 anos que o mercado para nós mudou, a gente viu uma oportunidade junto com o nosso time, e isso a gente fez questão de agarrar isso com força, O Clarindo, na época, o pai sempre uma pessoa bem sutil, que acabou tendo ali uma tomada de decisão muito assertiva, e a gente então agora começa a moldar a empresa cada vez mais por um mercado que o nosso atual é justamente o de lojista a nível nacional. Então a gente está percebendo, aprendendo com grandes empresas, com as pequenas também, startups e outras, o que são as ferramentas e tudo mais que a gente pode pegar, aproveitar isso e fazer acontecer da melhor forma. Eu noto, Fantoni, que é mais uma empresa gasparense que precisou se reinventar ao longo do tempo. É uma empresa com bastante tempo de mercado, assim como nós estamos comemorando aí uma quantidade bem interessante de empresas aí na faixa dos 30, 40 anos na cidade, então muitas empresas com amadurecimento bem legal, e o curioso é que várias destas empresas fizeram mudança relevante, se transformaram para se perpetuar no mercado. Empresas que chegaram até a mudar produto, às vezes, que oferece, E essa mudança que você aponta, de você se virar para um segmento, para um tipo de mercado, e de repente você faz uma mudança de público, mudança de produto, tudo mais, Ela é curiosa, ela é interessante e ela é até inspiradora para muita gente que está buscando resposta para os seus desafios atuais, Então, gente, é um bate-papo que nós temos aí que vale muito a pena. Daqui a pouco a gente vai entrar nos desafios que o Fantoni tem no núcleo têxtil, mas está aí mais um empresário com experiência em mudar o segmento de atuação na empresa e fazer mudança brusca, Fantoni? Sim, tem vez que precisa ser tomada a decisão e tem que enfrentar. É natural do mercado, Eu, felizmente, estou com o meu pai na empresa e isso a gente aprende, com todo o histórico que ele já passou. Então, eu sempre falo, tem que ter estômago, tem que entender como é que está o cenário, é o momento, não é? Seja para atendimento a um cliente, para fechar um pedido. Então, justamente, acho que isso vem de encontro com o que tu comentou. Tenho vários amigos, da minha faixa etária que justamente estão nessa fase, assumindo as responsabilidades cada vez mais em suas empresas, e a gente consegue identificar cada um com o seu desafio e não foge muito daquilo que realmente é o nexo do negócio. Então, tem os fornecedores, tem os seus clientes, o teu público-alvo, se é um cliente ou 2, 3, às vezes quem trabalha com PL, mas tem esse entendimento de que o quê?
tu precisa, às vezes, a tua empresa tem que se modelando cada vez mais, amadurecendo cada vez mais, e isso requer justamente a gente ser flexível, né? A gente fala uma empresa, eu vou dizer híbrida, né? Aquela que ataca e defende, então assim, tudo isso são questões estratégicas que a gente precisa ir ajustando e justamente, às vezes tendo uma pessoa ao teu lado, seja um familiar, uma contabilidade, um advogado, tendo um time bem eficaz, isso aí tende a dar tudo certo. Fantoni, e a pergunta, curiosidade de empresário. No processo de sucessão, o que você classificaria como o maior desafio para uma empresa familiar, pela tua experiência? Acredito que é muito do discernimento e da humildade, né? Dos entes que estão ali juntos, né? Então, juntamente com a Clarissa, a gente entende que tem que ter aquele toque, né, com cautela, justamente de saber ouvir, saber entender, às vezes o desafio que, às vezes, no caso, o meu pai, né, minha mãe na época também, tiveram que tomar essas decisões. Então, talvez ter calma, entender como que foi justamente o motivo da tomada de decisão até os dias de hoje, né? Às vezes, por exemplo, hoje ainda fiz questão de bater o martelo numa força de vendas. A gente estava numa estratégia de fazer uma transição, apresentar, né, dialogar o máximo possível, expressar realmente as informações, as opiniões, né, eu acho que é propriedade no que tu está argumentando. Então, assim, com cautela, com isso, com tudo, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? A gente ouve os comentários de amigos, então, com calma, acho que tudo vai se enquadrando. Cada um tem o seu desafio, uma personalidade, e acho que esse respeito e essa humildade de estar junto, lado a lado, e querer avançar, querer, né, perspectiva de visão de mercado para os próximos anos, entendimento que tudo pode se ajeitando, não é tranquilo. Acho que tem mercado para todo mundo e acho que isso pode dar certo, né, nos diferentes cenários de todas as empresas que estão em fase de sucessão. Maravilha, nós estamos conversando com Francisco Fantoni Neto, empresário de confecção na cidade de Gaspar, responsável por dirigir uma empresa muito tradicional na cidade, muito conhecida, e também nosso diretor na SIG, Associação Empresarial de Gaspar. Fantoni, vamos falar um pouquinho da tua experiência na SIG. O que leva um empresário que tem uma confecção tão bem estruturada, que tem uma história tão bem desenvolvida dentro da cidade e com tantas raízes sólidas, mas vir fazer parte e participar do associativismo? O que te motiva no associativismo? Acho que aqui eu ouvi uma grande fala de um amigo meu, o Alan, e ele sempre diz o poder do conhecimento, querer aprender. E isso, eu acho que justifica muito essa minha vontade, né, de querer estar junto com vocês, com os nossos amigos, de querer poder aprender mais, querer poder entender, né, o que a gente pode crescer em conjunto. Então, há alguns anos eu fui sondando, né, querendo buscar entender, às vezes fui para Blumenau, às vezes não sabia que tinha em Gaspar, porque como eu estudei boa parte da vida em Blumenau, a gente fica um pouco refém de algumas informações, mas eu disse, cara, eu quero estar aqui, quero poder sentar junto. Pô, tinha um amigo meu que tinha uma empresa, que o pai dele era associado, mas o que esses caras fazem? Como é que funciona isso aí? Então, a gente sempre querendo, né, provocar a gente mesmo, acho que isso é uma das grandes virtudes de tu querer buscar, né, querer ter fundamento. Então, acho que isso é uma alternativa que eu encontrei e sou muito feliz hoje, né? A gente acabou entrando ano passado e acho que eu puxando mais à frente, mas acho que esse é o entendimento de tu poder sentar numa mesa, tomar um café, ouvir uma boa palavra, né, trocar uma boa conversa e poder um pouco sair da tua zona de conforto, né, poder entender uma outra visão, de tu poder pensar, refletir, se provocar. Acho que esse é um dos grandes objetivos. A gente vai lá, participa de uma reunião, volta para casa, pensa, poxa, lá aconteceu isso, o cenário dele era esse, né? Ou a gente escutou algum comentário que a gente faz essa reflexão e entende, poxa, meu desejo não é fazer igual, mas o que eu, dentro da minha ocasião, eu posso pegar e crescer, querer evoluir, querer aprender, querer buscar. Então, nesse sentido, acho que estou muito contente e fui convidado aí para participar na diretoria também. A gente sempre um pouco proativo, então algumas experiências aí de outros negócios também, a gente quer contribuir da melhor forma também. E na diretoria da SIG não falta trabalho, né, Fantoni? Quem tiver à disposição de um trabalho voluntário aí em prol da comunidade empresária, na SIG é sempre muito bem-vindo, né? E o Fantoni está conosco na diretoria
nesta gestão 2024-2026, realiza diversas tarefas, participa conosco dos conselhos, mas tem um desafio que a gente atribuiu ao Fantoni e ele está conduzindo muito bem, que é o apoio ao núcleo têxtil da SIG, né? Então, o núcleo têxtil, núcleo já tradicional com bastante realizações, e o Fantoni assumiu a atribuição de conduzir esse núcleo no decorrer desse ano 2025, né, Fantoni? Trazendo novidades e planejamento. Está feliz com essa atribuição? Muito feliz. Estou muito honrado também pelo convite e fui muito feliz em poder suceder a Sheila Sense, que justamente fez um grande trabalho, que é admirável de a gente poder evoluir, né, cada vez mais. A gente entende como é que era o cenário dos anos passados, né, o entendimento, às vezes, de empresas já consolidadas no mercado, no cenário atual de Gaspar, mas a gente agora dando um passo para trás e buscando, né, ver quem pode estar do nosso lado como um amigo, como um parceiro, compartilhando as dores, entendendo como é que está o mercado. E o Núcleo Têxtil faz isso muito bem, né? A Sheila fez um exímio trabalho e penso que a gente agora, com um perfil de mais sucessores, justamente, né, nesse enquadramento dessa faixa etária aí, tem muitos amigos meus que estão lá conosco, a gente deixa o convite aqui também, mas nesse sentido de poder sentar junto e entender como é que está o mercado hoje. Né? Eu faço uma pequena reflexão do sentido de, poxa, em 10 anos, como é que o mercado estará? Como é que as nossas empresas vão se comportar perante o mercado? Será que a gente vai tomar a decisão que a gente tem que tomar hoje para estar vivo lá? Ô Fantoni, é difícil segurar a minha ansiedade. Eu espiei um pouquinho o planejamento do núcleo, né? Mas nós não vamos falar hoje, nós vamos depois convidar o pessoal para participar da reunião aberta que a gente vai ter aí provavelmente na próxima semana. Mas vi que você trabalhou muito a qualificação dos empresários no planejamento, claro, não você com os demais membros, né, de identificar aí quais são as principais demandas, necessidades, e vi que você tem um planejamento com visitas técnicas importantes. Acho que você conseguiu acesso a empresas que provavelmente o empresário entrando em contato sozinho não conseguiria acesso, né, empresas importantes que está no roteiro de visitas do Núcleo Têxtil, né, e qualificações, entre outros. Mas se a gente perguntar para o pessoal conhecer um pouquinho sobre o mercado de confecção em Gaspar, se eu disse para você assim, diante daquilo que você conversou com os empresários, diagnosticou na hora de fazer o planejamento, se nós perguntasse assim, quais as 3 principais necessidades ou os 3 maiores desafios, dá para organizar em quais áreas? Como que daria de elencar para o pessoal entender um pouco daquilo que é foco do Núcleo Têxtil? Bom, as 3 principais eu vejo o seguinte: qualificação de mão de obra, né? Primeiro a busca, a retenção e a qualificação. Posteriormente a gente entende que também é o próprio mercado, né? O teu público-alvo, o teu produto-alvo, justamente o que você tem potencialidade, bem como a questão da inovação. Muito se fala às vezes sustentabilidade, fibras ecológicas, né? Entendendo aí o que tudo pode estar envolvido na inovação. Na inovação nada mais é justamente do que a melhoria de um processo. Tudo isso a gente às vezes fala do Núcleo Têxtil, sempre foi pautado, né, um laboratório de inovação em Gaspar, então assim, são questões aí que a gente pode ir decorrendo e ir evoluindo junto com o Núcleo Têxtil, que a gente gosta disso, gosta de desafio, e a gente quer procurar pessoas que tenham propriedade justamente para a gente debater esses assuntos. Fantoni, dentro desses 3 itens que você falou, mão de obra é um item que ele é um problema generalizado. Nós, nas demais empresas, se perguntar área metalmecânica, contabilidade, serviço, transportadores, todos estão com problemas sérios de mão de obra. Problema na captação, problema também na mão de obra qualificada. Quando chega o candidato na empresa, ele não fecha, às vezes, todos os requisitos que precisa. Isso está acontecendo no têxtil também, e como que vocês, empresários do segmento têxtil, estão visualizando o ano de 2024? Tem alguma carta, 2025, aliás, né, mudamos de ano, tem alguma carta na manga para lidar com esse desafio?
Acredito que tenha. Esse é uma das linhas que a gente está buscando cada vez mais evoluir. E justamente a SIG, né, vem de encontro com uma das soluções, que é o cartão BI. A gente acabou implantando agora no início do ano e a gente teve um respaldo muito positivo dos nossos colaboradores, que justamente vem de encontro com essa busca, né, de dar atenção, de dar os ouvidos. Então, a gente está muito contente. E justamente eu tenho uma validação de um colega meu que acabei escutando uma opinião um dia que ele disse: Francisco, cara, tá tudo certo. A gente tem a pessoa no nosso time, a gente, gostaria de dar mais oportunidade, gostaria de oferecer uma capacitação, um curso. Então, acho que eu venho trazendo e fortalecendo isso, essa visão, justamente dar esse poder, além de ser ouvidos, mas sim de querer, né, poder evoluir, agregar conhecimento, justamente para ter esse poder e propriedade de fala, às vezes, em determinados cargos, que às vezes podem ser decisivos. Por mais que seja costureira, seja uma revisadeira, dependente do cargo, se tem propriedade para falar, né, e quer contribuir da melhor forma, acho que isso vem tudo de encontro para querer evoluir. Seja de nível de alta liderança, né, a direção e enfim, tudo isso, acho que a proposta de trazer o time, né, junto contigo, de tu querer ter a propriedade dessas pessoas, ter uma opinião bem validada, é dar oportunidade. Então, a pessoa estando disposta e agarrando isso com tudo, eu acho que pode dar certo. E, Fantoni, o empresário que quer trocar ideias sobre esses desafios na mão de obra, quer discutir qualificação, de repente realizar qualificação conjuntamente, trazer qualificações que não existem em Gaspar para realizar em Gaspar, ele pode contar com o Núcleo Têxtil para essas pautas? Com certeza. Pode sim, pode sim. A gente sempre está buscando esse tipo de debate. Trazer isso para a mesa e realmente procurar soluções, procurar alternativas. Acredito que em conjunto a gente sempre pode compartilhar boas ideias justamente para a gente sempre se provocar a querer melhorar juntos. Acho que o associativismo vem muito com isso. Então a gente quer buscar solução, seja área comercial, área de departamento pessoal, RH, produção. Então assim, todas as áreas a gente está sempre em conjunto, né, debatendo e querendo evoluir. Você comentou muito sobre as visitas técnicas. Isso é uma pauta que eu defendo muito, justamente para a gente o quê? Conhecer culturas inovadoras, culturas prósperas, né? Para a gente conhecer realmente e verificar, às vezes lá dentro tem um brilho, né? Tem uma chama lá dentro que realmente na minha empresa pode não ter, na tua também, mas justamente a gente quer, buscar algo diferente, buscar aquela motivação extra, entender, é um mercado, são grandes empresas, né? Como que chegou até lá? Como que foi essa luta? Eu acho que isso é uma perspectiva que a gente pode buscar em conjunto também. Maravilha. E o segundo item que eu vi você destacando muito, Fantoni, inovação. Né? A gente nota que inovação se fala muito e algumas pessoas atribuem isso a algo relativo aos setores de TI, tecnologia da informação. Mas a gente sabe que quando a gente para pensar e refletir sobre inovação, a gente veja que ela se aplica a todos os setores. E na confecção também tem muita inovação. E à medida que você estuda, você vê muita novidade, muita coisa boa. E às vezes parece que uma parte dos empresários está um pouquinho distante disso. E a distância para a inovação, quando a gente conversa com os empresários, às vezes ela se dá por causa da correria do empresário no dia a dia. Ou seja, ele começa o ano tendo que acertar o que falta para lançar a coleção, precisa acertar os pedidos, precisa ver a mão de obra que está faltando, o serviço terceirizado, enfim. Ele sai apagando tudo quanto é incêndio e quando ele vê, ele atravessou o ano e ele não trouxe inovação para dentro da empresa. É um propósito do Núcleo Têxtil criar facilidades quanto ao acesso à inovação, à informação sobre o que tem para aplicar de inovação nas confecções também? Sim, é o nosso propósito, justamente entendendo que o quê? A minha perspectiva, o empresário ele tem que ter um pouco mais de liberdade, né? Teu time tem que estar eficiente, justamente para você ter um tempo de o quê? Sai um pouco do teu ciclo, olha isso de fora para dentro, né? Entende os pontos. É claro que, isso pode ser óbvio, mas justamente tu tirar esse tempo, refletir, entender, pesquisar, saber o que... Inovação é justamente o quê? A melhoria de um processo. Eduardo, faço isso não dá certo, eu tento, eu procuro outra alternativa. Não, calma,
vamos botar na mesa, entendendo, melhoria processo, pessoas, tecnologia. Isso é inovação. Justamente a gente querer evoluir, né, uma certa metodologia. Às vezes, é falado de tecnologia, de inovação para a parte de fibras, fios e outros itens, tecidos técnicos, não técnicos. Então, assim, com cautela, acho que tudo tem caminho. Então, assim, temos os laboratórios aqui em Brusque e Blumenau, na AFEBET, e o Lafite, né, que são do Instituto de Tecnologia Têxtil do Senai, justamente que vem com apoio. Isso é um tipo de inovação. Temos o Senai C-Ticket também, que está junto, sempre procurando alternativas e à disposição da comunidade. Né? Isso é uma vertical. Nós entendemos que sempre tem outras, seja na tua área comercial, né, gestão de carteira de cliente, tudo são questões em inovação que tudo pode ser debatido e chegado, né, a uma alternativa que possa justamente buscar o teu objetivo, que é o quê? Venda, atendimento ao cliente. Então, tudo isso são coisas que, em conjunto, né, a procura pela melhoria do processo vem de encontro, com certeza. Maravilha, então tem pautas de inovação também ali no núcleo têxtil da SIG, né? E Fantoni, para fechar, falando nesses 3 principais desafios que você falou, vem a questão mercadológica, de mercado, né? Mercado, ora é um pouco mais fácil vender, ora fica difícil de novo. Ora as vendas acontecem, de repente o mercado muda e as dificuldades aparecem. Isso é cíclico, certo? Então o empresário tem que estar repensando isso o tempo todo. É essa minha leitura está correta? É isso mesmo que acaba acontecendo com o empresário de confecção? Ou tem hora que você embarca em oceanos azuis e navega tranquilamente por longos e ótimos períodos de vendas e bons preços? Que a gente retome essa pegada aí, mas eu penso muito que é o que eu comentei antes. A empresa sempre precisa ter uma resposta rápida. É uma demanda do mercado, precisa se adequar. Quanto mais rápido tiver a resposta e ser mais eficiente, essa é a tua posição e qualificação dentro do mercado, junto com os teus lojistas, os teus clientes. Então, tudo isso, se for se adequando o mais rápido possível, melhor. Entende-se que o quê? Temos a questão do dólar, matéria-prima, vários confeccionistas, e tem, né, essa necessidade. Então, tu começa a visualizar. Eu gosto de sempre fazer uma visita nos fornecedores e acabei fazendo isso no fim do ano. Motiva a gente, sabe o quê? Eu estava com um motorista e ele disse assim: Francisco, repara, olha quantos carros tem na rua, né, de utilitários. Pô, verdade. Cara, o mercado está aquecendo. Né? A gente, claro, valida isso com as vendas, valida isso com a prospecção dos clientes, com os feedbacks, entende, né, o teu produto, teu público-alvo, né, tá numa classificação adequada, justamente que a tua empresa consegue sempre ser agressiva mercadologicamente. Então, cada vez mais isso a gente tende ao quê? Ter esse respaldo e feedback. O teu tempo, período de venda vai estar bem, justamente antes tu responder, o quanto antes tu for mais eficaz. Acho que isso vai muito de encontro com realmente essa flexibilidade que a tua empresa tem. Maravilha. Gente, nós podemos conhecer hoje um pouquinho do Francisco Fantoni Neto, diretor de comércio da SIG, também nosso coordenador do Núcleo Têxtil. Para você que é do segmento têxtil e quer conhecer um pouco mais sobre o Núcleo Têxtil, sobre a SIG, seja bem-vindo, entre em contato com a SIG. Nos próximos dias, agora no finalzinho de janeiro, nós estamos fazendo uma reunião aberta para apresentar o planejamento do Núcleo Têxtil e a qualquer momento novos integrantes são aceitos. Ou seja, se você é empresário ou sucessor de uma confecção, uma vez associado à SIG, você pode fazer parte desse seleto grupo, um grupo onde vários dos principais empresários da cidade estão fazendo parte. Aqui neste grupo nós vamos ter muito bate-papo sobre os desafios do dia a dia do empresário têxtil, vamos ter visitas técnicas importantes em empresas de renome nacional e até internacional, onde tem muita coisa para aprender, vamos ter alguns eventos de qualificação de acordo com as prioridades aí dos participantes, enfim, muita coisa boa do lado de casa, na nossa porta de casa, que é na Associação Empresarial, né, Fantoni? Sim, conta com a gente está à disposição, a SIG, a associação, o Núcleo Têxtil, a gente está buscando pelo melhor. A gente entende que o mercado está aí, as nossas empresas têm potencial para ser competitivas e a gente vai com tudo para cima.
Maravilha. Nossa gratidão ao Fantoni pelo trabalho voluntário junto à SIG. Nossa gratidão também a você que está doando um pouquinho do seu tempo para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa associação e o que ela faz. E, claro, nossa gratidão também ao Valor Entrevista, que gentilmente está oferecendo aí o seu serviço para permitir essa comunicação nossa com nossos amigos empresários da cidade. Grande abraço, gratidão a todos.